bem com vocês? Está começando mais um Fariseu Reformado. Meu nome é Nicolas Andrade. E meu nome é Dominique Andrade. Agora ela vai falar o nome inteiro, a série toda, é isso aí. E hoje a gente está aqui para continuar o papo de semana passada, né? Agora a gente é um podcast que é semanal. Agora a gente publica episódio toda semana. Vocês não podem mais reclamar que a gente posta um episódio por ano, né? A gente agora está postando um por semana. Então, né, nos ouçam, nos compartilhem, né? Mostre para as pessoas, comente, mostre-nos que vocês estão nos ouvindo. Né? A gente vai ficar muito feliz, né, de recebê-los. Mas então a gente vai continuar a nossa conversa de semana passada, né, falando aí sobre a argumentação católica a respeito dos 5 solas. E hoje a gente vai falar do quê? Vai falar sobre a sola fide, sobre o sola gratia, né? Sobre a salvação ser de graça ou ser meritória. É isso mesmo, Dominique? Exatamente. Então, fica aí pro episódio para você poder descobrir o que os católicos acham a respeito disso e o que a gente pode tentar responder. Vamos lá, né? Lembrando de não falar, de começar pelo começo. Bom, Dom, a gente falou da última vez sobre o sola scriptura, né? A gente tentou argumentar aí a respeito do que os católicos falam sobre o sola scriptura e a gente gravou lá aqueles 50 e tantos minutos lá a respeito, né, de como a gente pensa, de como a gente pode responder à argumentação católica. E agora a gente vai falar sobre sola fide, sola gratia, né? A gente escolheu fazer um episódio só sobre os dois solos porque a gente acredita que eles se conversam, né? Quando a gente fala a respeito da salvação pela graça, a gente também fala a respeito da salvação pela fé. Exatamente. Um diz respeito do movimento divino em relação à humanidade e o outro do movimento da humanidade em relação a Deus, né? Uhum. Principalmente se você for arminiano como eu, que entende, né, que você acredita, né, que você é quem crê a partir da graça que é manifesta no seu coração, a graça preveniente. Mas isso é um assunto para outra hora. Então, assim... Eu ia perguntar se não seria uma obra, amigo? Não, claro que não. Não vem não. Pelágio isso aí. Não, senhora. Essa ideia de pelágio é justamente os nossos irmãos católicos que acreditam nisso aí. Né? Claro que eles não vão admitir isso daí de jeito nenhum, afinal o pelagianismo é uma heresia condenada, né? Mas, enfim, a gente vai ver exatamente aí como que eles interpretam essa questão e basicamente é por isso que a gente uniu esses dois temas num episódio só, porque a gente está falando aqui sobre como se dá a salvação. Salvação é mediante a graça. Deus manifesta a sua graça através do sacrifício de Cristo Jesus. Logo, todos os seres humanos, todos nós que estávamos caídos no pecado, podem ser salvos por conta dessa graça que foi manifesta, que foi derramada sobre a humanidade, né? Que transportou o povo que estava no reino das trevas para a luz. Mas como que funciona isso? É através da fé e unicamente pela fé. É justamente o que Lutero, o que todos os reformadores e toda a reforma, né, como um todo, né? Afinal os solas são um resumo da teologia da reforma, vão dizer, né? São as obras? São os feitos? É a caridade? São as esmolas? Não. É a fé em Cristo Jesus somente que faz com que o ser humano possa alcançar a salvação, né? Possa receber, possa ser salvo. E é justamente sobre isso que a gente quer falar e é por isso, né, que a gente uniu esses dois temas num só episódio. E aí, Domi, o que dizem os católicos a respeito disso? Esse tema ele é muito importante porque... a gente sempre fala, né, que os 5 solas é um resumo da reforma e tal, mas eu acho que o que mais fica evidente é esses dois. Quando você lê lá as 95 teses, é o ponto em que Lutero mais pega, justamente por causa da treta toda lá com as indulgências, né? Então, assim, meio que a discussão começou aqui, né? E aí a gente vê que, embora muita coisa mudou desde a Idade Média até hoje, mas nem mesmo as indulgências eles deixaram de fazer, né? Não da forma como estava rolando naquela época, mas até hoje ainda tem indulgência, né? Para quem não sabe, dá uma pesquisada aí. Mas pouca coisa mudou em relação a isso, justamente
Por isso que eu volto a dizer, não são coisas reconciliáveis. Se você for ver bem, os católicos respondem esses dois solos específicos, né, que é o que a gente vai estar tratando hoje, eles não concordam, né, eles continuam não concordando, continuam sustentando uma visão diferente da nossa, que, né, igual você falou, não vai ser semi-pelagiana, porque eles não vão admitir isso. Claro. Mas que né, acaba, enfim, não vou dizer, mas tudo bem. E aí, o que eles dizem em relação a isso? E aí, diferente do solo escritura, igual eu comentei no outro, esse não é um solo que eles vão dizer que está completamente errado e que a gente está, né, viajando na maionese. Não é isso. Eles concordam que sim, né, a salvação, na verdade, a gente é justificado pela fé, né, a salvação é pela graça. Isso é uma coisa que eles admitem, mas não é somente. O que pega para os católicos, né, nesses pontos é a parte do sola, o somente. Não é somente pela fé e não é somente pela graça. Então, falando especificamente da fé, e aí no caso, Nicolas, você quer que a gente divide os dois ou a gente pode já falar tudo de uma vez e ir comentando tudo de uma vez? Não, Porque assim, acho que a gente pode falar dos dois de uma vez, igual eu falei, né, aí introdutoriamente, né? A gente pode compreender esse assunto como um bloco apenas, né? Porque, tipo assim, os católicos, eles vão, né, falando aqui resumidamente, eles vão reconhecer, não, a salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Eles não vão discordar dessa perspectiva. O problema deles é com o sola, né? Então é onde embora a gente possa falar dos dois separados, acho que a gente pode tratar como um bloco só. Até porque, por mais que a gente entenda, né, igual você explicou bem aí, a diferença, existe uma diferença entre os dois, cada um tem o seu aspecto, mas é muito difícil você separar uma coisa da outra, né? Salvação, a graça e a fé. E quando diz respeito a um argumento católico, o ponto em que eles discordam de nós, a gente esbarra na mesma questão, que é as obras, né? Então, assim, esse é o ponto que pega. Então, no que diz respeito à fé, e aí voltando, né, a maior parte dos argumentos que a gente vai trazer nessa série né, do bispo, ele também vai falar, né, basicamente, assim, separado dos dois, juntamente com outros argumentos de outros católicos, mas fazendo aqui um resumo, no que diz respeito à fé, eles vão apresentar que, assim como a gente vê lá em Romanos 3:28, aí eu penso que a gente deve ler esse texto melhor depois, mas esse texto fala, né, Paulo dizendo que a gente é justificado pela fé e não pelas obras da lei. E aí, os católicos vão argumentar que, assim como Paulo explica nesse texto, as obras de Moisés, ou seja, as obras da lei, elas não justificam, né? E é disso que Paulo está falando, que a gente é justificado pela fé, não pelas obras da lei, não pelas obras da lei de Moisés, ou seja, aquelas leis que caracterizam a aliança judaica de Deus com o povo judeu. Então pense aí, a guarda do sábado, circuncisão, as festas anuais e, né, tudo que rituais, foi, isso, todos os rituais, tudo aquilo que está envolvido, que está incluído, né, nas leis que o povo judeu recebeu. E aí ele faz essa separação. Sim, eles admitem, nós somos justificados pela fé, mas não pelas obras de Moisés, pelas obras da lei de Moisés. Ou seja, as obras da lei de Moisés não justificam, mas as obras da fé justificam. E aí eles fazem essa diferenciação, que quando Paulo fala que a gente não é salvo pelas obras, a gente não é justificado pelas obras, ele está falando especificamente das leis de Moisés, mas que tem outras obras, que são obras que eles chamam de obras da fé, e que essas sim nos justificam. E aí ele vai falar sobre coisas como jejum, oração, caridade, penitência, né? E outras coisas aí que se espera que um cristão faça, né? E aí ele vai chamar isso de obras da fé. E o texto que ele usa né, Tiago 2,17. Vai chocar um total de 0 pessoas. Tiago, né? Tiago 2,17.
E aí, já falando especificamente sobre a graça, e aqui a gente vai pensar assim, porque o texto de Tiago fala especificamente isso, né? Que a fé sem obras é morta, né? Então, querendo dizer que sim, a gente precisa da fé, mas a gente também precisa dessas obras da fé, né? Que essas obras da fé completam a fé. E aí tem todo esse texto de Tiago que nós também vamos ler. E aí, já entrando na questão da graça, uma coisa que eles dizem especificamente é que sim, eles admitem que a gente é salvo pela graça, né? A gente é salvo pela graça mediante a fé. Então, né, eles concordam com a gente nesse ponto. E que, portanto, não existe um mérito absoluto. E aí, a gente vai ver alguns católicos, especificamente esse bispo, repetindo muito essa diferença entre absoluto e relativo. Né? A gente deve ver isso um pouquinho mais pra frente depois. A gente não existe um mérito absoluto, mas existe um mérito relativo. E aí, por que ele diz isso? Porque, embora a salvação seja pela graça, Deus estabelece uma recompensa para quem pratica essas obras da fé. E recompensa pressupõe mérito para quem pratica. Então, né, não é totalmente pela graça. Então, você tem a graça, mas alguma coisa também. Justamente porque, como a fé, para ser viva, precisa das obras da fé, e assim, tanto fé mais obras justificam o crente, a partir disso, dessas obras, ele recebe a recompensa, que é a salvação e o galardão e tudo que a Bíblia descreve que nós teremos com o Senhor na eternidade. E que, se é uma recompensa, então implica em mérito. E aí ele diz isso assim, literalmente, tem um mérito. É tipo um cashback, né? Exato, exatamente. Crédito. Programa de milhas, né? Você vai fazendo umas obras ali, vai acumulando. Chega lá em cima, você é grandão. Exatamente. Então, assim, e o texto principal usado é o de Tiago. Ele vai citar alguns outros textos, igual Romanos 3:28, fazendo essa diferenciação de obras da lei e obras da fé. E vai citar por cima o Efésios 8 para admitir que, de fato, a gente é salvo pela graça mediante a fé. Mas ele faz essa diferenciação. Então, assim, basicamente o argumento é esse. E assim, a gente tem vários problemas aí, né? Principalmente quando a gente une a palavra mérito ao assunto da salvação, né? É justamente isso que vai incomodar Lutero. É justamente contra isso que Lutero vai combater ardentemente, né? Essa questão justamente meritória. E o que a gente pode argumentar a respeito disso, Domi? A gente tem uma série de textos, né? E eu acho que assim, a gente pode ler alguns dos textos que a gente citou por alto aqui, ou até pode ler outros textos também que a gente não citou. Mas, assim, hora ou outra nós teremos que lidar com o texto de Tiago. E aí o grande lance que às vezes acontece ali quando a gente lê esse texto de Tiago é que parece às vezes que tá rolando uma treta entre ele e Paulo, né? Tipo assim, os católicos vão dizer que não, os católicos vão argumentar o seguinte, né? Não, Tiago tá falando que as obras justificam. E Paulo, ele tá só falando que as obras da lei não justificam, né? Resumindo tudo que você explicou. Então Tiago e Paulo concordam, né? Justamente no ponto em que a fé é o meio pelo qual o ser humano é salvo, junto com as obras, né? Paulo, hora nenhuma, vai discordar de Tiago porque ele está falando de outra coisa, ele está falando das obras da lei, das obras de Moisés e tal. Estão falando de obras diferentes. Foi isso que você disse, assim, em resumo. Exatamente. Eu não, né? Os católicos. Mas os protestantes, né, nós vamos enxergar o contrário. A gente vai entender que Paulo está falando contra toda e qualquer obra, até porque a caridade, né, o amor ao próximo, todas essas obras que eles chamam de obras da fé são obras da lei, né? Então, quando Paulo fala a respeito das obras da lei, ele não está falando só de sábado, só de abstinência, só de rituais, só de festas. Ele está falando de tudo o que tem a ver com as obras da lei, de tudo que tem a ver com a lei de Moisés, com a lei de Deus, né?
de tudo que tem a ver com o mérito. Por quê? Porque a grande questão que Paulo está sistematizando ali no livro de Romanos, quando ele fala sobre salvação pelas obras, é justamente contrapondo o pensamento farisaico, o pensamento rabínico, judaico que existia ali dentro daquela igreja. Então, assim, como premissa, para a gente entender o que Paulo está falando, a gente tem que entender para quem que Paulo está escrevendo e por quê. Né? Paulo está escrevendo a carta de Romanos para quem? Para o povo da igreja de Roma, que é um misto de judeus e gregos, né? Um misto de judeus e romanos ali. E a gente sabe ali que pelo decreto do imperador Cláudio, teve uma época que os judeus foram expulsos de Roma por conta de um tal de Crestus aí. Quem será esse Crestus, né? E aí eles foram expulsos aí de Roma e tal, e depois que o decreto cai, eles voltam. Então pensa, uma igreja que provavelmente nasceu com pessoal judaico, messiânico ali, judaico-cristão, agora encontra a igreja dominada, né, comandada por gentios. Então os judeus olham para aquela situação e começam a treta. E aí é onde Paulo vai argumentar coisas como, por exemplo, assim, aos judeus foi conferido os oráculos de Deus, aos judeus foi conferida a palavra e a revelação, ou seja, vocês têm direito de achar que vocês receberam alguma coisa importante, porque vocês receberam. Só que aí ele vai e começa a igualar judeus e gentios quando ele fala do aspecto meritório. Então Paulo está falando justamente sobre mérito. E é claro que o critério que ele está falando são as leis de Moisés, é a lei de Deus, é o que Deus... Só que a gente tem que lembrar que a lei de Deus envolve todas as coisas. Jesus ensinou sobre qual paradigma? Sobre o paradigma da lei de Deus. É só a gente voltar para o Sermão do Monte. Jesus fala assim, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumpri-la. E aí ele começa a falar a respeito de que lei que ele vai ensinar, de que lei que os apóstolos e discípulos dele vão pregar. E que lei que é essa? A lei de Moisés. É a mesma lei. O povo esquece, né, que a lei engloba isso tudo. Quando o pessoal fala de lei de Moisés, parece que, tipo assim, é só rituais, sábado e circuncisão. A gente sabe que nos embates de Paulo, muitas vezes os grupos que eles estão combatendo, eles vão talvez eleger alguma dessas coisas como principal, como identidade judaica. Mas a gente sabe que, tipo assim, quem conhece a lei de verdade, sabe que ali tá falando de tudo. Aí você vai olhar a lei, tá falando de quê? Do amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? De ser justo, de você fazer caridade, o cuidado com o órfão, com a viúva, com os vulneráveis, né? Não ser ganancioso, a questão de juros, sabe? Ali você tem coisas assim, de como vender uma terra, como comprar uma terra, como lidar com o vizinho. Então, assim, são coisas que englobam toda a moral cristã, já tá ali na lei. E o pessoal acha, não, a lei é circuncisão e sábado, é ritual e festa, né, da Páscoa. É só isso. E não é. A lei já englobava isso tudo, todo esse aspecto moral. E Cristo traz com ele, no ensinamento dele, esse aspecto moral. Exatamente. Né? Então, assim, não tem como você separar uma coisa da outra. Com certeza. O povo acha, assim, né? Alguns erram em pensar que Jesus veio meio que inventar a roda. Jesus não veio inventar nada. Jesus veio trazer a lei de Deus. Ele veio falar assim, ó, tem uma frase muito importante que aparece ali em vários pontos do Sermão do Monte. Ouviram o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Ou seja, ele está fazendo o quê? Ele está trazendo uma maneira de interpretar. Ele está falando assim, ó, vocês ouviram como os antigos interpretavam a lei. Eu, porém, interpreto assim. Ele está falando da mesma lei, só que ele traz a interpretação correta dessa lei. E é daí que vem toda a moral cristã, igual você falou. Então, tudo que Jesus ensinou, todos os critérios pelos quais nós entendemos quais são essas ditas obras da fé que os católicos falam, é lei de Moisés. Então... Porque é lei de Deus, né? Tanto é que quando a gente olha para a estrutura do livro de Tiago, nós percebemos que ele é um dos livros que mais faz menções ao Antigo Testamento. Todas as leis que Tiago fala ali, tudo que Tiago elenca como obrigação do cristão, obrigação do crente, é Antigo Testamento, é lei de Moisés. Né? Cuidar do órfão, cuidar da viúva. Então, tipo assim... Não tem como você fazer essa separação, ela é uma inserção no texto. É dizer que Paulo está criticando apenas um aspecto da lei e outros não.
E aí, tipo assim, um serve para salvação e outro não. Se você quer dizer que as obras elas salvam alguém ou justificam alguém, você necessariamente tem que discordar do apóstolo Paulo quando ele critica os judeus que acham que pelo seu muito fazer da obra e observância da lei, eles teriam algum mérito diante de Deus, né, em aspecto de salvação. Você precisa discordar do apóstolo Paulo, não tem como você escolher, né, o que o apóstolo Paulo está criticando e o que ele está aceitando, porque ele não faz essa divisão. Ele engloba o fazer, o mérito, como um problema em relação à salvação, o tempo todo na carta de Romanos. E para isso ele vai trazer desde Abraão, exatamente como o Tiago faz. Agora, a grande questão é, cada um está falando de uma coisa, né? E é isso que os protestantes vão argumentar. Eu não sei se a gente já entra nesse embate ou se a gente primeiro fala de outras coisas aí, ou lê outros textos. O que você acha, Dom? Vamos pegar desse fio para a gente trazer a visão de Paulo. E aí a gente vê se Tiago está falando a mesma coisa ou não. Porque uma coisa que eu acho importante é entender que, primeiro, não tem como a gente escolher uma visão, porque ou as duas estão certas ou as duas estão erradas e a gente joga a Bíblia fora. Né? Então, assim, elas precisam se reconciliar, né? Se a gente acha que tem alguma contradição, então eu acho que o problema está na gente. E porque quando a gente vê o que Paulo está trazendo, isso é muito mais profundo e muito mais complexo quando você compara com o capítulo de Tiago, que assim, é uma contribuição bem menor. Então, assim, a gente precisa ter cuidado quando a gente simplesmente fala assim, não, tá aqui, ó, Tiago falou isso, pronto, e aí eu vou ignorar todo o resto do Antigo Testamento, Jesus e Paulo, tudo que ele vem trazendo. Então, assim, eu acho importante fazer essa diferenciação. Então, por exemplo, aí a gente pode ir jogando os textos, tá, Nix? Eu vou trazendo um, se você quiser trazendo outro, a gente vai discutindo. E aí, pegando em Romanos, né, que eu acho que é o principal, ele já começa assim, e tem esse texto que é o texto da Reforma, né? É o texto da Reforma, que é Romanos 1, e aí, deixa eu ver, verso 16 e 17. E eu acho esse texto muito importante, e aí eu não sei, assim, como é que tá na sua tradução, mas na minha tá falando assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, assim, cadê um espacinho aqui para as obras? Né? Não tem. Eu sei que tem outras aqui, a NVI traz outras traduções possíveis, que uma justificação que é de fé em fé ou de fé para a fé, ou seja, a fé no início e fé no final, tudo é a fé. Então, assim, não tem fé mais obras, porque não tem espaço aqui para isso. E ele fala, o justo vai viver pela fé. Na minha Bíblia tem um ponto final. Na sua tem mais obras aí, Nicolas? Na minha não tem. Não. Então, né? E aqui pra você ver, esse texto é tão legal porque ele sequer tá falando de lei, de obra ainda. Ele só tá dizendo, olha, é da fé do princípio ao fim e acabou. Então, assim, aqui a gente já vê que não tem esse mais, né? Que muita gente tenta trazer e que é justamente o que Paulo vai combater em outros lugares, né? Que é a fé mais circuncisão, a fé mais guardar o sábado. Não tem isso aqui. Não tem. E aí a gente vai ver em outros textos que nem sempre Paulo vai trazer tão específico essa questão de lei de Moisés. Então, assim, é um preciosismo no sentido mais negativo do termo, né? Porque se apega num detalhe que não existe, não tem substância, porque quando você vai ver, o ponto de Paulo é outro, né? Como você falou muito bem, ele está atacando a questão do mérito. Ele não está falando qual que é o mandamento que a gente não precisa fazer. Ele está atacando a questão do mérito. Então aqui ele deixa bem claro, é fé do início ao fim. Ela é toda pela fé, e por isso o justo vive pela fé. Né? E esse é o ponto que Lutero traz com mais ênfase. E aí outro texto que eu acho assim, muito importante é Romanos também. E aí, Nick, se eu estiver pulando algum texto, você volta, tá? Tranquilo. O capítulo 4,
O verso, deixa eu ver se eu leio do 3. 3 a 5. Fala assim: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Então, onde ele está falando de Moisés aqui? Lugar nenhum. Não está falando de Moisés, não está falando de circuncisão. Olha para você ver a comparação que Paulo faz. O salário do homem que trabalha não é considerado favor. Lembra? Não é graça. Porque ele trabalhou, então ele merece receber o salário. Mas, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, lembra? Fé é confiar que Cristo é o Salvador. Em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça, pela fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que fé é exatamente não trabalho. Ausência de obra. Fé é o oposto de obra. Então olha o que ele está dizendo aqui. Se a pessoa trabalha, ela recebe o salário como mérito. Mas se você crê sem trabalhar, isso é graça. Então percebe que ele não está falando especificamente da obra, da lei de Moisés, mas tem uma outra obra. Não, ele está falando qualquer tipo de obra, qualquer tipo de trabalho. Se você fez alguma coisa, você merece receber a recompensa. Então ele está querendo dizer o quê? Que Abraão, ele recebeu porque ele creu, isso foi lhe imputado por justiça, pela fé, não pelo trabalho. Então assim, ele está falando de obra de modo geral. Não tem, por isso que eu falo, um preciosismo que não se sustenta, porque ele não está atacando um ponto específico. É essa lei aqui que Moisés escreveu e tal. Não, ele está falando de qualquer tipo de mérito. O mérito anula a fé. Se é por fé, não é por mérito. Exatamente. Então, assim, a gente vê claramente essa questão que eu alenquei lá atrás, né? A Dominica explicou melhor ainda. O ponto específico onde Paulo demonstra que o que ele está criticando aqui é o mérito, né? Uma vez que a gente compreende a fé é o oposto de trabalho, fé é não trabalho, né? A gente percebe que Paulo está falando do mérito, porque senão ele tinha falado algo do tipo lei de Moisés, rituais, o ser judeu, qualquer coisa do tipo, parecido com o que ele fala, por exemplo, lá em Gálatas, porque é uma questão mais específica de lá. Quando ele fala das leis de Moisés, dos costumes e tal. Mas... porque ele estava atacando um problema específico, né? Exatamente, mas aqui não. A gente precisa lembrar do contexto. Aqui o grande lance dele, como eu disse, uma vez que a gente entende para quem que ele está falando e o porquê que ele está falando, a gente compreende, Paulo está resolvendo a treta entre gentios e judeus. Paulo está aplicando o evangelho, ele está, se apresentando como apóstolo, falando do evangelho que ele prega e lidando com o problema presente na igreja, que é o quê? Essa confusão entre gentios e judeus. Essa ideia dos gentios acharem que são melhores que os judeus porque foram escolhidos no lugar dos judeus. E essa ideia dos judeus acharem que são melhores do que os gentios porque eles têm a obra, porque eles têm a lei, e porque eles têm mérito. E aí Paulo vai atacar o mérito. Tanto o orgulho dos gentios quanto o fazer das obras, dos judeus. Então, assim, Paulo quer mostrar, vocês foram escolhidos por graça, vocês não valem nada. É por isso que lá no capítulo 1, a gente leu o 16 e 17, mas o 18 já começa. Porque, quer ver, vou até ler para não falar errado. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E aí eu te pergunto, tem algum homem que é justo? Não, todos os homens são injustos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, o princípio básico, que é onde ele starta a sua argumentação, é de que a justiça de Deus se manifesta contra toda a humanidade, judeus e gentios.
Porque vocês têm a lei, vocês têm os profetas, vocês têm as obras, isso não serve de nada. A injustiça se manifesta contra você, porque mesmo tendo a lei, mesmo tendo as obras, você continua sendo injusto. Elas não têm força suficiente para te justificar ou te purificar dos seus pecados. E da mesma forma os gentios, que sem lei e sem obra, também hão de perecer, como ele diz, né? Aqueles que pela lei viveram, pela lei serão julgados. Aqueles que sem lei viveram, sem lei já pereceram. Então, veja, Paulo está criando ali um argumento de que a impiedade dos homens será alvo da justiça divina, será alvo da ira de Deus que se manifesta contra eles, tendo obra, não tendo obra, sendo judeu, não sendo judeu, seguindo a lei de Moisés, a caridade, o cuidado do órfão da viúva ou não. Por quê? Porque o princípio máximo que pode aplacar essa ira que se manifesta contra a impiedade é única e exclusivamente o sacrifício de Jesus, né? É a morte do justo pelo injusto. É o que ele vai estabelecer lá em Romanos capítulo 5. Né? A gente pode até ler Romanos 5 porque ele é espetacular. Esse texto é fantástico. Né? Veja bem. Ele diz o seguinte. Ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, não foi pelas suas obras. Não foi porque você é judeu ou porque você é um gentil caridoso. Ele diz, olha, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Né? Então, uma paz que não tem a ver com simplesmente não ter guerra. Tem a ver com aplacar a ira. Né? Tem a ver com Deus irado agora estar em paz conosco. Pelo quê? Pelas nossas obras? Paulo vai explicar. Ele vai falar, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, assim, Paulo explica que nós temos paz com Deus porque fomos justificados pela fé. E essa justificação veio pelo quê? Pelas obras? Não, ela veio pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela veio pelo trabalho de Jesus Cristo. Mais para frente, ele vai falar que no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Por meio do quê? Das obras? Não, do sangue. Por meio do sangue nós seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É pela obra de Jesus. São as obras de Jesus. E é onde ele vai, a partir do verso 12, fazer um paralelo sobre o quê? Sobre obras. Né? Ele vai falar sobre obras. Ele fala, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando a lei não existe. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Né? Só explicando esse pedacinho aqui, ele está só falando da questão da representação de Adão. Né? Então ele diz o quê? Que o pecado ele já reinava, a morte já reinava antes mesmo da lei ser escrita, a lei ser dada a Moisés. Então, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, porque se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou em condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, meu nobre amigo,
Paulo está sendo enfático em criticar, em primeiro lugar, o mérito que os judeus achavam ter, e de certo modo os gentios também achavam, e mostrando que a justificação ela é mediante o sacrifício de Cristo Jesus, que a lei tem a sua importância, claro, ele vai trabalhar isso, mas ele vai mostrar que a vida em Cristo Jesus é o que de fato nos trouxe a grande libertação, e é justamente o que ele começa a dizer lá no capítulo 8, quando ele fala assim: agora, pois, nós entendemos, né? Agora a gente sabe que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não existe mais condenação. É o resumo de tudo que ele está trabalhando desde o início. Ele começa falando, tem uma condenação. A ira de Deus se manifesta contra a injustiça. Ou seja, todos vocês são injustos. Vocês são pecadores, vocês são terríveis. É só você ler lá o capítulo 1 de Romanos, você vai ver o que ele fala a respeito dos gentios. Depois ele vai para o capítulo 2 e começa a descer o cacete nos judeus. Então, assim, Paulo está arrebentando com todo mundo, está batendo em todo mundo, está mostrando que ninguém vale nada, que nada que eles fazem compensa nada, para chegar no ponto de que Jesus Cristo é a libertação, Jesus Cristo é a fé nele somente, a grande força que faz com que nós sejamos justificados, e crer em Jesus é justamente a única coisa que a gente consegue fazer, e é crendo em Jesus que nós alcançamos paz com Deus, que é o que ele abriu no início do capítulo 5. Agora que vocês já entenderam que vocês são salvos pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, nós recebemos essa paz. Por quê? Porque se o pecado de um homem fez com que todo mundo morresse, a justificação de um homem, um único ato de justiça de um homem, fez com que todos pudessem viver. Então você está falando de universalismo? Não, você tem que crer. O critério do início do capítulo é crer, é a fé, é justificação pela fé. Então não é qualquer um, você tem que crer, é lógico. Mas crer, né, é muito diferente de mérito, né? E aqui a gente deixa uma frestinha aí para falar de arminianismo aí daqui a pouco. Mas... Depois, calma. Calma. Mas... Esse tem que ser com calma. Esse tem que ser com calma. Mas o grande lance que Paulo está trabalhando aqui é isso, né? Então, assim, ele tá... E é importante ressaltar, por isso que ele começa a falar de Abraão, antes mesmo de ter qualquer lei. E esse ponto... a gente não enfatiza o suficiente, é somente pela obra de Cristo. Então, isso faz a gente pensar e entender que, pela única obra de Jesus, todos são salvos. Ou seja, até aqueles que viveram antes dele. Até mesmo os judeus. Nem mesmo os judeus que foram salvos porque guardaram a lei. A lei não salvava nem eles mesmos. Quando a gente vai lá ver em Hebreus, fala que ninguém foi salvo por sangue de bodes, né? A aliança não foi feita em cima disso. E fala que, acho que aí o Nicolas vai saber lembrar melhor. É o texto que Paulo diz, né, que os pecados foram deixados impunes até que Cristo viesse. Então, assim, a gente entende que sim, até mesmo o pessoal que viveu antes do cumprimento histórico no espaço-tempo, né, no ponto histórico em que Jesus vem e cumpre o plano eterno da salvação, os que vieram antes também foram salvos pela obra de Cristo. Então, nunca, em nenhum momento da história, ninguém foi salvo ou justificado por obra. Nunca ninguém foi. Sempre foi por graça. E sempre foi pela aliança firmada pelo sacrifício da cruz. Então, assim, quem foi salvo antes foi salvo por crer no Messias que ainda viria. E quem foi salvo depois é salvo por crer que o Messias já veio. E que essa é a obra que nos salva, não a nossa, né? Porque se dependesse de nós, tava todo mundo lascado. Então, assim, é importante frisar isso, né? E seguindo esse raciocínio que o Nicolas fez de Paulo, você vai ver que ele traz essa ideia no livro todo, né? Tanto quando ele fala, por exemplo, eu acho que é Romanos 11:6, e você me corrigir se eu estiver errado. Isso, ele fala assim, e se é pela graça, já não é pelas obras. Olha isso, gente, é muito claro. E aqui ele não está falando, não é pelas obras da lei de Moisés, não, ele está falando, no geral, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse por obras, a graça não seria graça. Por quê? Porque se é de graça, não tem mérito. Se tem mérito, então não é de graça.
Não dá pra você juntar as duas coisas. Não tem como. É a mesma coisa. Já viu aqueles golpes que o pessoal fala assim, não, esse curso aqui é de graça, você só tem que pagar o material, frete, taxa de inscrição. Mas é de graça. Ou seja, isso é golpe. Isso é golpe. Né? Então, assim, não existe isso. Se você tá pagando, se você tem um mérito, se você tem que fazer alguma coisa, não é de graça. Né? E aqui ele poderia dizer, olha, não é mais pelas obras da lei de Moisés, é pelas obras da fé. Onde que Paulo fala isso? Me explica, qual que é o texto que ele tá falando isso? Não, tem que ter... Você acha que Paulo, que fez esse tratado teológico tão profundo em relação à salvação, ele não iria deixar claro uma coisa tão importante? Que, olha, gente, vocês precisam crer, mas também tem que ter as obras da fé, senão sua fé não vale de nada. Você tem que ter fé e também tem que ter obra, tá? Então, assim, tem que fazer caridade, tem que fazer penitência, tem que fazer confissão, tem que doar coisa, tem que ser bacana, tem que fazer as obras. Se você não tiver a obra, sua fé não vai valer de nada. Não tem esse ponto, não tem esse texto, não tem isso na Bíblia. Não tem essa diferenciação, né, que ele fala, não, aqui era o momento certo para ele dizer isso. Aqui era o momento certo para ele dizer isso. Se é pela fé, não é mais pelas obras. Não é mais pelas obras da lei, é pelas obras da fé. Não é pelas obras de um modo geral. Então ele fala justamente isso. Lembra a questão que a fé é o não trabalho. Quem trabalha tem mérito. Então, se é pela graça, é de graça. Se você colocar aí obras no meio, mérito, aí a graça já não é graça. E aí você já está pregando um outro evangelho. Isso aí já não é mais o evangelho de Cristo. Já não é mais a salvação pelas obras. Já não é mais salvação pela graça. O seu mérito está no meio. Então, assim, isso aí já é outro evangelho. Isso é um perigo danado. Nossa, pode ser. Capaz de Paulo voltar dos mortos só para dar na gente. Tô brincando, é porque ele fala de um jeito tão pesado na carta de Gálatas, quando o assunto é pregar outro evangelho, que a gente fica até aterrorizado, né? Considera anátema. Então, assim, Mas é porque é pesado, porque às vezes a gente evita esse tipo de fala, mas falar em uma salvação meritória é heresia. Com certeza. Tem outra palavra. Não tem outra palavra. É heresia. Por que não? Por que heresia? Porque não é o evangelho, né, pensando no sentido de ortodoxo, padrão, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que ele passou para os apóstolos e aquilo que os apóstolos passaram para a igreja. Esse evangelho, aquele que prega uma coisa diferente, né, igual você falou, que seja anátema. Então isso é heresia. A gente precisa entender isso. E ele vai pegar muito pesado, né, com os irmãos em Gálatas, justamente por isso. Sim. Porque eles pegaram esse caminho, né, de estar aqui pregando uma coisa diferente do que os apóstolos ensinaram. Vocês estão pregando um outro evangelho. Não foi isso aqui que a gente ensinou. Então, assim, ele não tratou como uma coisa simples. Isso aqui é sério. E é louco que ele tinha tanta convicção que aquilo que ele estava falando era verdade, que ele diz até assim, se aparecer um anjo do céu e falar uma parada contrária a isso que eu estou pregando, rejeitem. Porque ele tinha a compreensão plena de que é o próprio Deus que tinha dito aquilo para ele. Então, assim, a gente está tratando com um texto sagrado, a gente está tratando com algo muito sério, né? Então, por isso que a gente está falando que isso é uma heresia, né? Isso é uma heresia e ela tem nome, né? Ela tem nome, ela se chama semi-pelagianismo, né? Que é justamente uma parada que vai surgir depois de Pelágio, né? Anos mais tarde. Eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre isso aí, tá? Quem quiser ver, tá lá. E assim, o semi-pelagianismo, ele é o quê? Ele é um pelagianismo mais brando, né? Mais tranquilo. É um pelagianismo que entendeu que, tipo assim, peraí, tem a graça, tem a questão da fé, mas tem a cooperação humana. E a gente vai escutar muitos católicos falando da cooperação. Vai escutar muito católico falando desse aspecto sinergista, né? De que eu coopero com Deus, eu coopero com a graça de Deus. E quanto mais eu coopero com a graça de Deus através das minhas obras, mais eu recebo graça, que é o que a gente foi falando lá. O padre Paulo Ricardo até fala, a gente se abre para a graça de Deus, e quanto mais eu me abro para a graça de Deus, mais ele me dá graça, mais eu recebo o mérito das minhas obras. Ele falou essa frase, tá? A fim de que eu tenha um grau superior de santidade,
né? Então, assim, ele fala que no céu tem diferenças, a gente até, de certo modo, entende o galardão de alguma forma. A gente pode até fazer um episódio sobre galardão depois. Mas, assim, eles têm esse aspecto meritório da graça. Então, eles vão falando nesse sentido. E, assim, isso é muito delicado, né? Igual a gente está falando. E isso, basicamente, cheira a semi-pelagianismo, porque o semi-pelagianismo ele veio trazer justamente essa ideia de que nós podemos cooperar com a graça, de que nós podemos agir em cooperação com a graça de Deus, em cooperação com a fé, a fim de que o mérito das minhas obras ele auxilie no processo de salvação, no processo do recebimento dessa graça, né, que vem de Deus. E isso é totalmente contrário a tudo que a gente argumentou aqui. Paulo é muito enfático em dizer, como a Dominique falou aqui várias vezes, a fé é o oposto de trabalho, né? Quem trabalha, ou seja, quem tem mérito, ele não tem favor, ele não tem graça. Como é que você trabalha para receber graça, né? Como é que o seu trabalho pode ser recompensado com mais graça? Recompensado com graça, isso não faz nem sentido, é semântico. Então, assim... É ilógico. Não tem lógica. Então, a gente já estabeleceu aqui que a teologia paulina, que tudo que a gente vê aqui nesse grande tratado teológico de Romanos, vai totalmente na contramão do sinergismo, vai totalmente na contramão dessa ideia semi-pelagiana, dessa ideia da teologia católica. Pode até não ser semi-pelagiana, mas é bem parecida, assim, cheira muito a isso aí, porque tem esse aspecto cooperativo. E é justamente isso que eles vão enxergar no texto de Tiago, que a gente precisa lidar agora, antes que acabe o episódio. O foco é esse, né? Pois é. E aí, o que Tiago tá falando, né? Porque a gente até falou um pouco aqui sobre Tiago, a gente até explicou que tudo que Tiago está tratando ali, as leis, as obras que Tiago está falando, são obras de Moisés, são as leis de Moisés. Tiago é um dos escritores que mais cita o Antigo Testamento do Novo Testamento, tá? Então, tudo que a gente tem ali de Tiago, se a gente for entender as coisas que ele está falando como obras da fé, a gente não pode separar daquilo que Paulo falou em Romanos. Então, a gente já estabeleceu esse princípio. Mas Tiago, ele fala de um jeito que às vezes pode soar um pouco contraditório a tudo isso que a gente mostrou de Paulo, né? Porque Tiago ele vai falar que a fé ela necessita das obras, né? Que a fé sem obras é morta. Ele vai falar que Abraão foi justificado pelas obras. Ele vai falar essas coisas. Então parece que ele está contradizendo Paulo, né? A impressão que dá é essa. Lutero até, né, falando um pouquinho de história aqui, ele vai olhar para o livro de Tiago, né? Porque a gente tem que lembrar, inclusive desfazer algumas falácias aqui. Lutero não tirou nada da Bíblia, tá? Lutero, a tradução de Lutero tá lá, você pode pesquisar na internet a tradução, baixar ela para você ler em alemão. Tá lá bonitinho, você pode até comprar. A tradução de Lutero é o seguinte, ele traduz o Novo Testamento. A diferença é que ele pega aqueles livros apócrifos lá, e ele mantém eles lá, ele não tira, tá? Mas ele coloca numa categoria que ele explica que eles não são inspirados, tá? Ele deixa lá, ele considera bons para o estudo, mas ele está descrito como não inspirados. Mas ele mantém todos os outros livros, os 66 livros que a gente conhece e tudo. Mas ele sim, ele escreve duras críticas a Tiago. Inclusive ele vai considerar o livro de Tiago pura palha. Justamente porque na visão de Lutero, Tiago, ele inicialmente, né, Lutero demorou um pouco a compreender isso. Mas ele começa a entender que Tiago está meio que contradizendo um pouco Paulo. Ou então que Tiago está dando mais luz para as obras. E Lutero ele tinha um sério problema com isso, né? Porque pela história, né, a gente sabe que Lutero ele era muito atormentado por essa questão das penitências, né? Lutero ele se confessava milhares de vezes na semana, assim. Às vezes ele tem, né, lendas que falam que Lutero saía do confessionário, pensava uma coisa errada e pensava, eu tenho que voltar para o confessionário para confessar, e voltava para dentro do confessionário de novo, justamente porque ele era atormentado por essa ideia de um Deus que pune pecadores, de um Deus extremamente, sei lá, até impiedoso, né? Essa justiça divina e tudo mais, a ira de Deus. Ele olhava para Deus dessa forma, de uma forma, sabe, um carrasco assim. Então ele focava muito nas penitências, ele tinha um problema muito sério com essa questão da confissão de pecados e tal. Ele era muito atormentado nesse aspecto. E quando Lutero vai receber, né, a gente crê através da operação graciosa do Espírito Santo, o entendimento
da salvação pela fé e pela graça, que foi um avivamento de Deus ali que a igreja precisava, né? Quando Lutero vai receber isso, ele é libertado, ele se sente libertado. Eu quero até finalizar esse episódio daqui a pouco, lendo um texto de Lutero a respeito dessa fala que eu estou dizendo aqui. Mas então Lutero, ele recebe ele fica com esse foco na graça. Ele vira um teólogo da graça, ele começa a falar da graça, e ele, é graça, é fé, é só pela fé, acabou esse negócio de obra, acabou esse negócio de indulgência e tal. E aí quando ele olha para Tiago falando muito de obra, ele pensa assim, esse Tiago aí vale nada não, esse Tiago aí é palha pura. Só que depois ele vai compreender o que Tiago está falando. E o que Tiago está falando, Dom? Então, quando a gente vê toda essa questão sobre os textos de Paulo, e aí a gente vai ver o que Tiago está falando, a gente vê que embora eles estejam falando de fé e também, né, num certo sentido de salvação, o aspecto não é o mesmo, né? E aí a gente precisa entender o contexto de Tiago. O que ele está tratando aqui? Então, por exemplo, quando ele começa lá no capítulo 2, desde o verso 14, ele diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Essa fé que ele diz ter, sem obras, pode salvá-lo? Né? Se um irmão, e aí ele começa a falar, olha, se um irmão ou irmão estiver necessitando de roupas, de alimento, e aqui ele vai trazer esses aspectos de obras que são obras da lei, que a gente vê, né, desde lá de Moisés, o cuidado com os vulneráveis, né? E aí ele vai falar, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E aí ele começa a falar, né, de Abraão, dos antepassados e tudo mais. Então, assim, presta atenção, ele está falando sobre o quê? Dizer que tem fé, mostrar a sua fé. Então, ele está pegando num ponto diferente. Paulo, quando ele vai falar assim de todos esses textos, ele está discutindo como que a gente encontra a salvação. Como que a gente consegue a salvação? E aí a resposta dele é pela fé. Tiago já está falando outra coisa. Como é que a gente encontra a fé? Como é que a gente prova que essa fé existe, que essa fé salva? É por meio das obras. Então, olha essa questão assim, é fé? É, mas ele está pegando outro ponto. Tiago está discutindo como que a gente encontra a fé, como que a gente prova a existência dessa fé. Esse é o vocabulário que ele usa. Então ele está muito mais interessado na existência da fé, na presença da fé e no tipo da fé. Justamente porque, igual ele falou, crê em Deus, até o diabo crê. Dizer que tem fé é uma coisa, ter uma fé genuína, aí é outra. E aí é que está o ponto. Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que o testemunho é verdadeiro? Como é que a gente sabe que essa fé é salva? A gente vê pelas obras. Então as obras, e isso é uma coisa muito interessante, porque o próprio bispo, quando ele vai tratar desse ponto, ele fala o tempo todo que a presença das obras evidencia a fé. E ele tá certo. Ele tá certo. Isso é que eu achei engraçado. Tipo assim, ele tava assim, rodeando o ponto, mas não chegava lá. Eu pensei, gente, mas tá tão claro. Pra ele tá claro. A fé é evidência das obras. Aliás, as obras é a evidência da fé. Então, o que o Tiago está falando aqui, olha, não adianta você dizer que tem fé, a sua fé é provada quando você mostra as suas obras. Então a gente vê que a fé, as obras, elas são uma consequência da fé. Por isso que ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Essa fé que não tem obras, ela não salva. Por quê? Porque ela não é uma fé verdadeira. É uma fé falsa, uma fé inexistente, porque as obras, elas evidenciam a presença dessa fé salvadora. E aí o foco dele aqui não é a salvação, é muito mais a questão do testemunho. É você não ter uma fala vazia, é você não viver a capa de um cristão, né? Viver aqui como um cristão nominal, igual a gente tem vários por aí, mas que não vivem de fato como cristão, que não vive essa fé verdadeira, porque a fé ela transforma.
Não tem como você dizer que acredita em Deus, porque a partir do momento que você acredita em Jesus, você passa a ser habitado pelo Espírito Santo, isso vai causar em você uma mudança. Isso vai causar em você uma transformação que é visível e precisa ser visível. Porque se a gente não consegue ver nada, alguma coisa está errada. Essa fé sua está errada. Alguma coisa que essa sua fé está errada. E é isso que Tiago está falando. Se você está dizendo que tem fé, como é que você vai mostrar sua fé sem obras? Só da boca para fora? Que fé que é essa? Essa fé sua te salva. Entende? Então, assim, é isso que ele está chamando a atenção aqui. E agora eu pergunto, e aí, né, pode comentar mais sobre Tiago, eu não vou sair fora do assunto, mas esse texto contradiz Paulo? Não. De forma alguma. Onde que está o link com Paulo aqui? Tá em Efésios 2. E aí, se a gente for lá em Efésios 2, a gente vai ver isso. E aí, tipo, eu vou ler aqui, mas aí você pode comentar, tá, Nicolas? Se eu estiver me passando. Por quê? Olha o que Paulo fala. Ele começa Efésios capítulo 2 falando que nós estávamos mortos, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver e seguiam a ordem desse mundo. E aí ele fala, olha, anteriormente todos nós também vivíamos entre ele, satisfazendo as vontades da nossa carne. E aí, né, volta no que ele falou em Romanos. Todos. Ele está englobando todos aqui. E aí ele fala, no 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E aí Paulo continua. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. E aí o verso 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Só que Paulo para aí? Não. Ele diz, olha, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Gente, olha o que Paulo está falando aqui, ele é muito claro. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por meio de obras. Aqui era o lugar dele falar, não, gente, é fé mais obras. É graça mais obras. É graça mais penitência, é graça mais caridade. Não. E não por meio de obras, para que ninguém se glorie. E aí, o verso 10 é que a gente entende o que ele está querendo dizer. Por quê? Olha o que o verso 10 diz. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aí a gente vai perguntar a um professor de português o que significa essa preposição para. Né? Vamos pensar, gente. É o objetivo. Né? É o objetivo. Então, assim, ele está querendo dizer muito claro. Aqui, Paulo está querendo dizer que a gente não precisa fazer obra? Não. Momento algum ele diz isso. Em parte alguma da Bíblia a gente vai dizer, olha, né, você já foi salvo, então você pode viver igual um pecador, um libertino, né? E fazer tudo o que você quiser e tá tudo certo, porque você já foi salvo mesmo e pela graça, então não precisa fazer nada. Não é isso que ele está dizendo. As obras, elas têm o seu lugar, elas têm a sua importância, mas não é para salvação. Porque se fosse, seria mérito, e se é por mérito, já não é de graça. Então, qual que é o lugar das obras? As obras é o propósito, é para o que a gente é salvo? A gente é salvo para viver igual morto nos delitos e pecados igual antes? Não. Jesus, nós recebemos vida em Cristo para que a gente viva uma nova vida, para que a gente faça aquilo que era para a gente ter feito desde o início. Esse que é o ponto. Cristo, ele nos criou para as boas obras, as quais Deus preparou antes. Ou seja, o objetivo de Deus sempre foi que a gente andasse nos seus caminhos, segundo a sua moral, segundo as boas obras. Então, esse é o objetivo. A gente é salvo pela graça, porque não tem nada que a gente faça que consiga ou seja suficiente para comprar a nossa salvação. A gente já estava perdido, condenado e morto. Não tinha nada que a gente pudesse fazer por nós mesmos. E continua não tendo. Né? A gente só é salvo pela graça, somente por esse movimento gracioso de Deus que vem nos trazer vida,
sem que a gente mereça, porque o que a gente merece mesmo é a morte e condenação. O único mérito que o ser humano tem é a da própria condenação. É a única coisa que a gente merece é isso. Mas Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, Ele nos ofereceu gratuitamente a salvação através de Jesus, e a gente recebe ela pela fé. Não é pelo que a gente faz. Não tem como a gente completar a obra de Cristo como se ela não fosse suficiente. E isso é um absurdo. Então, assim, a gente entende aqui pelo texto de Paulo que ele está querendo dizer justamente isso, que nós somos salvos para que a gente, nessa nossa nova vida, ande nas boas obras que Deus queria que a gente andasse desde a fundação do mundo. Então, percebe? Esse é o ponto. Isso é uma coisa... Eu falo sempre as mesmas coisas, né? Mas essa é uma questão de lógica. Quando você, por exemplo, pensa em uma pessoa... É claro, assim, né, guardando aí as proporções, porque não é um exemplo bem besta, mas quando alguém te ofende, por exemplo, quando você perdoa um amigo, perdoa alguém, né, numa relação, e você perdoa não porque ela merece, né? Mas você perdoa porque você decidiu perdoar, você espera que ela não cometa mais o que ela te fez. Isso é óbvio. Pensa aí, um casal, né? O marido traído. Ele decide perdoar a esposa. O que ele pensa? O que ele espera do cônjuge? Que ele seja fiel a partir de agora. Para isso que ele deu para ele uma segunda chance. Quando a gente recebe de Deus uma segunda chance, é justamente para a gente fazer certo. Só que a gente não consegue ser perfeito. Não existe, por isso que continua. Não existiria segunda chance. Não existiria segunda chance do marido aí para a esposa, ou vice-versa. Tipo assim, antes, depois dela se mostrar fiel. Tipo assim, ele não ia falar assim, não, me mostra que você é fiel aí para depois eu te dar uma segunda chance. Uai, não. Como, né? Se ele não está dando uma segunda chance, está acabando o casamento. Certo? A relação está acabada. Então a segunda chance ela vem como meio de graça. Ela vem por meio da graça. Ó, tô dando uma segunda chance para você. Agora que eu te dei a segunda chance, mostre, faça uso dessa segunda chance. Então aproveita, né? Aproveita bem essa segunda chance. Faça aquilo que a pessoa que te perdoou espera. É uma consequência lógica. Ninguém perdoa para continuar sendo traído. Ninguém perdoa uma pessoa que te ofende esperando que ela continue te ofendendo. Né? O que se espera de uma segunda chance é que você aproveite acertando agora. É uma relação, a relação de causa e efeito, né? Exato. Então, assim, até mesmo no nosso caso, que a gente não vai atingir a perfeição ainda, ou seja, a nossa vida nesse processo de conversão e de santificação até a volta de Cristo, ele continua sendo por graça. Porque a gente jamais, sabe, nem no momento que a gente acredita a gente consegue ser perfeito. A gente continua merecendo, mas a graça ela continua atuando. A gente continua sendo perdoado, a gente continua tendo o advogado, né, como Pedro fala, ao nosso dispor para que a gente seja perdoado daquilo que a gente faz, e continua sendo pela graça. Então, quando a gente entende isso, a gente entende o quê? Que Deus está nos dando uma segunda chance para que a partir de agora a gente viva conforme a sua vontade, conforme o seu propósito, nas obras que Ele esperava que a gente fizesse desde o início. E é por isso que a gente, quando nós acreditamos em Jesus e a gente se entrega a Ele, passa a ser morado do Espírito Santo, Ele começa a trabalhar em nós e começa a nos capacitar para fazer essas boas obras. E aqui é que a gente vê o resultado da fé. A consequência é disso que Tiago está falando. Não tem como você dizer que você foi tocado pela graça, que você aceitou Cristo por meio da fé, se você não demonstra isso na sua prática, se você não tem uma transformação. Então, você precisa ter essas obras, porque elas são a consequência direta e inevitável da presença da fé genuína. Então, o que ele está querendo dizer é justamente isso. Essa fé que você tem te salva? Se você não tem obra, eu não acho que essa fé é salvadora. Então você tem que ver, tem alguma coisa errada com essa fé, né? Porque você precisa ter o resultado da fé. Você precisa ter a consequência da fé na sua vida para poder mostrar, para poder dar testemunho da obra que o Espírito Santo tem feito na sua vida. As obras elas falam de quem você já é, né? A Doma ela falou bastante aqui e assim, eu não tenho nada mais a acrescentar. Eu posso dar aqui apenas alguns centavos aqui, que é o seguinte: quando a gente está falando desse aspecto, eu lembro sempre das palavras de Jesus,
porque esse texto até a gente pode estar utilizando no próximo episódio, tá? Não sei, mas vou adiantar ele aqui, que é o texto que Jesus fala lá no Sermão do Monte, a respeito do sal e da luz, né? As figuras ali do sal e da luz. Jesus fala que nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz do mundo, né? Então, o sal é para poder temperar, é para poder preservar, etc e tal. A luz é para poder iluminar. Então, né? E aí ele finaliza esse texto falando um negócio muito legal. Ele fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. E aí, se a gente lê isso aqui apressadamente, apesar de Jesus estar falando de obra, Jesus está falando que os discípulos têm que fazer obras, porque o povo vai ser a pregação, né? O povo vai se converter, vai glorificar o Pai através das obras, então o que importa aqui é as obras e tal. Mas perceba, embora as obras são dos discípulos, a luz que está brilhando aqui não é deles, né? Então, assim, a gente tem aqui uma maneira de enxergar isso daqui com uma metáfora que o pastor Jonas Madureira traz para esse texto, que eu acho muito interessante, que é a metáfora do holofote. O holofote, ele é um canhão de luz poderoso, cheio de luz, e ele lança luz sobre o palco. Mas perceba, quando você vai num show, você nunca olha para o holofote. Você não enxerga o holofote, você não fica olhando para o holofote e falando: nossa, que holofote formoso, olha como é que ele brilha. Que bonito. Não, você olha para aquilo que ele está mostrando, certo? Você olha para a luz, para aquilo que é alvo da luz. Então veja, o que Jesus está dizendo aqui, ó: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, ou seja, que vocês sejam como um grande holofote, vocês brilhem diante dos homens. Para quê? Para mostrar o Pai. Para mostrar o amor do Pai, para mostrar a graça do Pai, para mostrar o que o Pai fez. Vocês são o sal. O sal ele pode temperar uma picanha e fazer aquela picanha ser a melhor picanha do mundo. Mas o sal tem gosto de picanha? Não tem, né? O sal ele pode preservar uma carne, ele pode preservar alguma coisa de apodrecer e tal. Mas o sal não é aquilo que ele está preservando. Ele só é o fator que está impedindo o apodrecimento daquele objeto que você deseja. Então, o que eu estou querendo dizer é que, tipo assim, as características que Jesus traz, tanto do sal quanto da luz, envolvem um trabalho onde o fruto desse trabalho não pertence ao agente, ele pertence ao próximo. Então, as obras, elas também têm a ver com o próximo. As nossas obras brilham uma luz que fala não a respeito de nós, fala a respeito de Deus, fala a respeito daquele que está sendo iluminado. O próximo, ele é iluminado pela nossa luz e ele entende que essa luz que brilha sobre ele, que são as nossas obras, elas falam a respeito de um Deus que é poderoso para transformar um pecador como eu, então ele também é poderoso para transformar um pecador como essa pessoa que está sendo iluminada pelas minhas obras. O Jonas Madureira, inclusive, ele vai falar muito numa pregação que eu escutei numa conferência do Jesuscope, sobre a maneira com que Paulo, com que vários escritores se referem ao povo de Deus, né? Ele vai falar do quê? Dos frutos do Espírito, ou seja, se nós olharmos para a igreja, a gente tem que entender que cada pessoa ali, que aquela galera ali à nossa frente, ali, aquela multidão, é um bando de árvores, tem um tantão de árvore dentro da igreja. E elas têm que dar fruto, certo? É assim que essa é a metáfora utilizada pelo texto bíblico. Ela dá fruto, né? Então, só que veja bem, você nunca vai ver uma árvore pegando assim o fruto dela e falando: olha que fruto bonito, e comendo aquele fruto, nossa, que fruto bom e tal. Porque a árvore não dá fruto para si mesma, a árvore dá fruto para os outros. A árvore dá fruto para que outras pessoas comam. Então as obras, elas não têm a ver com mérito, as obras não têm a ver com a transformação pessoal, as obras não têm a ver com o crescimento de graça, com se abrir para a graça, para que Deus faça você mais santo. As obras têm a ver com o próximo, as obras têm a ver com as pessoas, as obras têm a ver com a prova externa de que a salvação entrou na sua vida. E essa prova externa nada mais faz do que produzir frutos para que outras pessoas também sejam salvas. Então, as obras basicamente são um testemunho vivo daquilo que nós cremos e de quem nós somos. Então, o que eu poderia contribuir aí com toda essa fala é isso, né, do que eu me lembro aqui. Beleza? Mais alguma coisa a dizer, Domi? Não, é isso. Eu acho que é importante ressaltar que os católicos eles não estão errados em enfatizar a importância das obras. Porque, na verdade, é exatamente isso que Tiago está fazendo nesse texto.
né? Essa fala de que você colocou muito bem que as obras é para o próximo, eu sinto que é a preocupação de Tiago aqui. Porque ele fala justamente disso, de você cuidar do irmão, de você fazer o que ele precisa, né? Quando ele diz, né, se o irmão tem uma necessidade de roupa e alimento, o que adianta você simplesmente falar, vai com Deus, Deus te abençoe, e não dá a ele o que ele precisa? Né? Então ele está ressaltando aqui a importância de cuidar do próximo, de cuidar dele no sentido físico, material também, não somente espiritual. Isso cabe a nós, né? Isso entra muito na questão do sacerdócio universal, né? Que a gente também, né, pode falar, não lembro se a gente já falou sobre isso, mas enfim, é um tema importante da gente lembrar que como sacerdotes, que todos nós somos, a gente tem essa obrigação de cuidar uns dos outros. Né? Não é simplesmente preocupar com o seu próprio crescimento espiritual. A importância das obras não é para garantir a sua salvação como se você tivesse poder para isso, como se você tivesse condição para isso. Mas é você lembrar da sua responsabilidade com o próximo também. As suas boas obras é para edificar o próximo. Tanto os de dentro, né, da edificação do corpo de Cristo, quanto daqueles que estão lá fora e que ainda precisam ser iluminados pela luz. Né? Então é importante ressaltar isso, que sim, né, e eu vejo muitas vezes entre o meio cristão essa questão das obras ser um pouco negligenciada, e é importante a gente falar sobre isso. Né? É importante esse texto de Tiago trazer para nós essa hipocrisia da gente às vezes ser cristãos apenas de palavra, né? E não realmente demonstrar esse fruto do Espírito Santo sendo produzido em nós numa vida de fé verdadeira, de fé genuína. Né? A questão é, essas obras nos salvam? Não, Cristo nos salva, pela graça, mediante a nossa fé. E o que Ele espera de nós é que a gente produza o fruto do Espírito Santo, produza essas boas obras. Amém, é isso aí. E como eu tinha dito anteriormente, eu queria finalizar lendo uma citação aqui de um livro, que é um livro do Justo Gonzalez, né? É a Era dos Reformadores, e aí eu vou ler aqui algumas palavras do próprio Justo Gonzalez e também algumas palavras sobre Lutero, que são dados aqui biográficos sobre esse processo que aconteceu com Lutero, justamente porque, assim como aconteceu com ele, pode acontecer com você que está me ouvindo aí, justamente porque aconteceu conosco aqui, né, nós dois, né, quem não sabe, a gente é irmão, e aí assim, a gente passou pelas mesmas coisas, as mesmas maneiras de enxergar, de interpretar como que a gente se relacionava com Deus e como que funcionava essa questão da lei de Deus e tudo mais. Então, quando a gente pôde perceber e entender a graça de Deus, a salvação pela fé e toda essa construção teológica que a Reforma trouxe, a gente também se sentiu liberto, a gente também se sentiu bem e pôde entender que a justiça ela não provém de nós, ela não provém da nossa obra, ela provém da mão de Cristo Jesus, como a gente mostrou aqui, Paulo argumentando, por exemplo, lá em Romanos 5. E assim, Lutero também se sentiu, né? Justo Gonzalez ele vai fazer uma digressão aqui, eu vou ler só um trecho, onde ele fala o seguinte: não ocorreu simplesmente que num bom dia, Lutero abriu sua Bíblia no primeiro capítulo de Romanos e descobriu ali que o justo viverá pela fé. Segundo ele mesmo conta, a grande descoberta foi precedida por uma grande luta e amarga angústia, porque Romanos 1,17 começa dizendo que no Evangelho a justiça de Deus se revela. Segundo esse texto, o Evangelho é a revelação da justiça de Deus, e era precisamente a justiça de Deus que Lutero não podia tolerar. Se o Evangelho fosse a mensagem de que Deus não é justo, Lutero não teria tido problemas. Porém, esse texto relaciona indissoluvelmente a justiça de Deus com o Evangelho. Segundo Lutero, conta, ele odiava a frase justiça de Deus e esteve meditando nela noite e dia para compreender a relação entre as duas partes do versículo que começa afirmando que no Evangelho a justiça de Deus se revela e conclui dizendo que o justo viverá pela fé. Então Lutero tinha um problema, um dilema, porque ele não conseguia entender como esse Deus era justo. Ele não conseguia entender como esse Deus, que na cabeça dele era um Deus terrível, né? Como que ele poderia estar sendo dito aqui por Paulo como um Deus justo e que a justiça era pela fé.
Então aí ele continua no segundo parágrafo. A resposta foi surpreendente. A justiça de Deus não se refere aqui, como pensa a teologia tradicional, ao fato de que Deus castigue aos pecadores. Refere-se sim que a justiça do justo não é obra sua, mas é dom de Deus. A justiça de Deus é a que tem quem vive pela fé, não porque seja em si mesmo justo ou porque cumpra as exigências da justiça divina, mas porque Deus lhe dá esse dom. A justificação pela fé não quer dizer que a fé seja uma obra mais sutil que as boas obras e que Deus nos paga por essa obra. Quer dizer sim que tanto a fé como a justificação do pecador são obras de Deus, dom gratuito. Em consequência, continua comentando Lutero sobre a sua descoberta. Abre aspas. Senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. As escrituras todas tiveram um novo sentido, e a partir de então a frase justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Essa frase de Lutero, esse texto, né, essa menção que o Justo Gonzalez faz é sensacional, porque Lutero ele consegue compreender através, né, da interpretação do que o texto de Paulo está dizendo, o amor de Deus, a graça de Deus, né? E é isso que a gente está tentando aqui comunicar, que é somente por essa graça, somente por essa fé, que Cristo Jesus te salva, né? Cristo Jesus te salva do seu pecado, te salva e te livra, né, da ira de Deus que se manifesta contra toda impiedade. Então é isso aí, pessoal. Nós finalizamos aqui esse episódio, né, com grande louvor, com graça e misericórdia de Deus, e agradecemos mais uma vez pela preferência de sempre, né, pela parceria aí, né, por você estar aqui presente, aqui nos ouvindo. Continue nos ouvindo, compartilhando nosso trabalho, e a gente fica por aqui até o próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.